Senhor, mais uma vez pedimos a tua bênção, o poder, a iluminação do teu Espírito sobre nós. Cada vez mais sabemos que não sabemos, que sem a tua graça nada somos, nada podemos. Ao mesmo tempo, te damos graça pela pessoa e ministério do Espírito Santo que tem nos conduzido, o povo, até aqui. Continue a falar conosco, Senhor. Continue a abrir os nossos olhos para contemplar as maravilhas da palavra do Senhor e sermos conduzidos como assim o Senhor tem feito desde o começo. É para a tua glória que nós pedimos, o Senhor tenha compaixão de nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. É um dia especial, o dia de hoje, porque teremos a confirmação de mais um presbítero aqui no Rio de Janeiro. E isso é um marco muito importante, porque representa o avanço da obra de Deus. Quando Deus julga o seu povo, Ele permite hereges, Ele permite falsos profetas, Ele permite os opressores. E quando não é suficiente, ou quando o povo é tão obstinado, então Deus permite também os opositores no sentido de perseguição. Isso é a história do povo de Israel durante toda a sua peregrinação, o seu tempo, inclusive com os reis. Quando o povo se tornava idólatra, Deus permitia um rei apóstata. Quando o povo se convertia e voltava ao Senhor, Deus matava os reis obstinados, ou removia eles, e levantava novos reis que temiam ele. E assim foi durante toda a história também, de 2000 anos da igreja. Agora, um dos sinais que Deus está abençoando o seu povo é que Ele levanta pastores segundo o seu coração. Devemos orar para que o Senhor envie trabalhadores à sua seara, mas esses trabalhadores não vêm de paraquedas do céu ou de um outro país. Vocês que são pais são responsáveis por educar os seus filhos desde o começo. Especialmente os pais que têm jovens, nós que temos jovens na igreja, precisamos trabalhar, treiná-los para que eles respondam a essa oração de que o Senhor levante trabalhadores para a sua seara. E Deus também levante na Assembleia, como tem levantado, novos pastores, mais presbíteros, e que dentre esses presbíteros Deus envia alguns à obra extra-local. Mas que bênção podemos ver como Barnabé viu a graça de Deus no meio do seu povo. Quantas coisas boas o Senhor tem feito aqui no Rio de Janeiro. Eu particularmente me sinto muito quebrantado, porque também servi aqui no Rio de Janeiro. Hoje eu me sinto mais à vontade que o meu amigo Roger chegou. Depois de 30 anos ele foi primeiro que eu. Ele sempre me empurra na frente. Eu estou quebrando esse negócio. Pela fé. Sinal que o irmão está avançando mais do que eu, né? Graças a Deus por isso. E eu estava considerando esses dias, eu não tenho liberdade em cargo de falar sobre a responsabilidade, as funções de um presbítero. Eu acho que esse assunto já foi muito trabalhado durante tantos anos. Mas eu queria falar um pouco sobre o princípio e o custo do ministério. Porque às vezes esse assunto de liderança, o presbitério, pode se tornar algo muito técnico. E alguns até ambicionam o presbitério a ser um presbítero, um ministro, sem às vezes ter noção real do que isso significa. Então, que Deus nos ajude a ir um pouco além da periferia e entrar no Santo dos Santos da palavra, para tocar um pouquinho na seriedade que é isso, como que Deus lida com isso, e como que Deus espera que nós, como seu povo, possamos ter responsabilidade espiritual. Eu escolhi esse texto de Moisés, de Deus falando a Moisés, o que você tem em suas mãos? Porque nós temos uma história tão grande de Moisés. Vocês se lembram, antes de tudo, Moisés era alguém que deveria ter morrido assim que nascesse. Essa era a fúria de Faraó. O Senhor poupou aquele menino, ele foi educado pela filha de Faraó, ainda que até o desmame a sua mãe o amamentou e ministrou ali as sementes do reino. Depois da sua jornada como príncipe, ou treinado para ser príncipe do Egito, veio ao seu coração aquele despertamento de que ele seria o libertador do povo de Deus.
Isso vinha do Senhor, mas o tempo ainda não era chegado. Ele foi visitar os seus irmãos hebreus. E ao ver uma luta, ele foi pacificar. E ao tentar pacificar, o que Moisés cometeu? Ele matou um egípcio. Imagine se ele fosse brigar, ele foi pacificar. Quando souberam disso, ele ficou receoso e ele fugiu para o deserto. Então isso mostra que ainda que a vocação, o chamamento de Moisés fosse divino, ainda não era o tempo dele pacificar. Deus permitiu tudo isso, porque através daí ele fez uma obra com Moisés no deserto. Mas muitas das vezes Deus semeia encargo, responsabilidade, pensamento no coração de um jovem, tanto de irmãos como irmãs, para serviços espirituais. Mas isso é só um embrião, isso é uma vocação inicial. Existe uma jornada que precisamos atravessar para conhecer o Senhor. Esse fogo que arde no começo é para tirar os nossos olhos dos desvios que Satanás coloca diante de nós e nos manter fixos no propósito do Senhor. De forma apaixonada, cometemos muitas loucuras quando somos novos, assim como Moisés. Ele vai para o deserto, fica ali 40 anos e agora está apacentando ovelhas, o rebanho do seu sogro Jetro. Ele ficou 40 anos no Egito, 40 anos do deserto. Ao final de 40 anos, ou seja, está dando 80 anos, segundo os estudiosos, foi quando Moisés escreveu o Salmo 90. O homem está determinado a viver quantos anos? 70, quanto ao máximo? 80. O que vem depois disso é enfado e canseiro. Em outras palavras, chegou o fim da minha idade, a promessa de Deus não se cumpriu na minha vida. Aquele ímpeto, aquela vocação. E se você ler com atenção o Salmo 90, você vai encontrar a palavra ira de Deus algumas vezes. É alguém que está escrevendo debaixo de uma disciplina, é alguém que está escrevendo não na perspectiva da graça, mas na perspectiva do juízo de Deus. Por isso ele usa a palavra juízo várias vezes, ou ira de Deus várias vezes. Então Moisés se sente como alguém numa sentença de morte. Ele chegou ao fim da sua vida. Exatamente nesse fim da vida dele, quando não tem mais força nem energia, no capítulo 3 de Êxodo, o Senhor se revela a Moisés numa sarça ardente. E ele se aproxima para ver o que é aquilo. Então Deus fala com ele: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar onde você pisa é santo. Nenhum escravo poderia se apresentar de pé diante do Senhor. Ao tirar a sandália, ele tem que se ajoelhar. E agora ele se ajoelha e ele escuta a voz do Senhor. Aquela sarça representa Moisés. Ela não serve para alimentar o gato, e ela também não serve para lenha, para virar brasa, porque um arbusto se queima rapidamente. Mas aquela sarça não se consumia, ainda que estava em chamas. E ali representa a obra de Deus. Quando Moisés chegou ao fim, que não serve para mais nada, Deus então cumpriria o seu ministério, ou a sua vocação de Moisés. Embora ele pudesse achar que duraria apenas 70, 80 anos, Deus concedeu a ele mais 40 anos. Ele aprendeu em 40 anos a ciência do Egito e agora foi despojado em 40 anos no deserto. Tanto que quando Deus fala para ele voltar ao Egito e falar com o faraó, ele retruca em não querer ir. No começo ele quer ir e ele mata uma pessoa. Agora Deus fala para ele ir e ele não quer ir. Isso é sinal de pessoas que Deus está chamando. Alguns Deus está chamando, mas ainda não é hora. E ao tentar promover a sua própria hora, ele começa a reivindicar: será que vocês não estão vendo que eu tenho esse chamamento? Será que vocês não estão vendo que eu tenho esse ministério? Eu não acho que aquele é muito adequado para a liderança. Eu sou adequado. Então, quando a pessoa tem uma vocação, mas não tem maturidade, ela se torna crítica. E ela passa a analisar as ações dos seus irmãos a partir da perspectiva dela. Isso é um sinal de maturidade. Alguém crítico.
Alguém que tem dificuldade de ver a graça de Deus na diversidade. Agora, quando alguém está mais amadurecido, um dos sinais de que ele está sendo amadurecido é que ele vai falar: Senhor, manda outro. Eu não me sinto incapaz. E é exatamente esse tipo de pessoa que Deus está procurando. Chega uma hora que ele fala assim: eu nem sei nem falar. Como não? Você foi treinado para ser um príncipe do Egito, sabia muita da ciência do Egito, era um poderoso. Mas como ele ficou no deserto apacentando o rebanho que não era dele, por favor, você que quer servir ao Senhor, aprenda a cooperar com aqueles irmãos que estão antes de você, e você realiza um serviço que não é seu, é do outro. O rebanho era de Jetro. Muitos irmãos deixam de progredir no ministério porque eles têm ambição e não têm a humildade de cooperar com o ministério do outro. Olha a história da Bíblia. Josué servia a Deus como? Servindo Moisés. É assim que ele servia a Deus. Por isso que ele foi ungido depois. Eliseu servia a Deus servindo Elias. Geazi servia a Deus servindo Eliseu. Timóteo servia a Deus servindo Paulo. Então, quando Moisés está sendo confrontado, ele não quer ir, ele não se acha adequado para isso. Manda outro. Eu não sei falar, e Deus fica chateado com ele. Quem fez o mundo, quem fez a boca? E Deus então lhe dá Arão como Deus, e Moisés seria como Deus e Arão o profeta. Mas Moisés não queria ir mais. Isso é um sinal de pessoas que Deus está chamando. Agora Deus pergunta a Moisés no capítulo 4: o que você tem em suas mãos? Um bordão. Isso aqui fala tão profundamente. Nós vamos ver algumas lições sobre o bordão ou o cajado. Porque a vida de peregrinação de Moisés no deserto foi sempre usando um cajado, um bordão. Isso representa autoridade, pastoreio. Eu não encontrei ainda na Bíblia Deus chamando pessoas que não estivessem envolvidas com pastoreio. Quando Deus chamou Davi, o que Davi estava fazendo? O que ele estava fazendo? Apacentando as ovelhas que não era dele, assim como Moisés apacentando ovelhas que não era dele. Ele tem ali um bordão. Poderíamos citar muitos exemplos. Mesmo quando o Senhor está promovendo Pedro ao ministério apostólico, ele fala: apacenta as minhas ovelhas. Todo líder, todo mestre que perde esse coração pastoral se torna um autoritário. O melhor mestre é aquele que não exatamente tem cheiro de livros velhos, mas cheira a ovelha. Ele tem um coração de compaixão, de misericórdia. Não vai usar o seu conhecimento para ferir e sangrar as pessoas, mas para lavar os pés e alimentar o rebanho. O que você tem na mão? Como você está servindo? Você está colaborando em apacentar ovelhas? Ou você discute mais a obra de Deus do que servir pessoas? Nossos movimentos estão mais dispersando pessoas ou agregando pessoas? Somos críticos ou somos como Barnabé, filho da consolação? O que você tem na mão? Só tinha um bordão. Deus escolheu o homem com um bordão na mão. E é interessante que no capítulo 14 do livro de Êxodo, versículos 15 e 16, e eu vou saltar por 21 e 22, Êxodo 14, versículo 15, 16, 21 e 22. O Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? O povo está diante do mar vermelho. Deus deu a liderança para Moisés. E isso revela algo maravilhoso. A graça e soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Você está clamando a mim, mas eu coloquei você como pastor do rebanho. É hora de você seguir em frente. Diga aos filhos de Israel que marchem, e você levanta o seu bordão, aquele bordão que ele apacentava o rebanho, e que Deus usou ele para fazer milagres diante do faraó. Levanta o seu bordão, estenda a mão sobre o mar, as águas se dividirão para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento leste que soprou sobre toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando-se terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo mar
pelo meio do mar em seco, e as águas foram qual muralha à direita e à esquerda deles. O milagre aconteceu não na passividade de um líder, mas na ousadia de fé, quando ele obedeceu a Deus. Muitas coisas às vezes não acontecem na obra de Deus, por um lado por falta de direção espiritual, de liderança espiritual. Mas por outro lado, quando há liderança espiritual, existe um engano maligno chamado passividade. O Senhor sabe, o Senhor fará. Sim, Ele sabe e Ele fará, mas como Ele faz? Ele é soberano, mas Ele escolheu chamar pessoas, e sempre são vasos fracos, para que a glória seja dele. Seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O tesouro em vasos de barro. Moisés, porque você clama a mim, estende a sua mão. E assim é conosco. Nós precisamos que Deus levante cada vez mais pessoas, servos e servas cheios do Espírito Santo, que saibam o seu lugar para poder prosseguir. E aqui o mar vermelho se abriu. O povo de Deus passou. Muitos milagres Deus operou na peregrinação nessas 42 estações pelo deserto. Mas aí chegamos em um incidente no capítulo 17 do livro de Êxodo. Abram, por favor, Êxodo capítulo 17. Que nos diz assim: toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, mas ali não havia água para o povo beber. Então o povo discutiu com Moisés e disse: dê-nos água para beber. Moisés respondeu: por que vocês estão discutindo comigo? Por que estão tentando o Senhor? Mas ali o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo: por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede, a nós, os nossos filhos, aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Daqui a pouco eles vão me apedrejar. O Senhor respondeu a Moisés: passe adiante do povo e leve com você alguns dos anciãos. Leve também o bordão com que você feriu o rio Nilo e siga em frente. Eis que estarei com você ali. Estarei diante de você sobre a rocha em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da discussão dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? O Senhor falou para Moisés: passa adiante do povo. E aqui nós temos um outro princípio. Aqueles que Deus chamou para o ministério não devem ter falsa humildade. Tem que fugir do orgulho, da ambição, da obsessão, da competição. Mas por outro lado, a falsa humildade é um grande problema. Moisés, passe adiante do povo. Muitas das vezes a obra de Deus não prospera, porque nós alimentamos uma democracia, e a obra de Deus não é feita na base da politicagem. Deus tem autoridade, e Ele delega a autoridade. Sai do mesmo nível do povo, não que você é maior do que o povo, mas porque existe uma hierarquia sim, mas é uma hierarquia de serviço, não uma hierarquia de poderio ou de posição, mas de ministério sim. Lembra que Paulo falou aos Coríntios, capítulo 12, verso 27 em diante? Diz que nós somos corpo de Cristo, individualmente membros uns dos outros, e a uns Deus colocou primeiramente na igreja. Quem lembra que Deus colocou primeiramente na igreja? Apóstolos. O que segue ver com o texto dizendo? Em segundo lugar, profetas. Depois diz o que mais o texto?
Em terceiro lugar, mestres. E aí ele vem falando de hierarquia. Volto a falar, não é uma hierarquia posicional, religiosa, política, não. Mas sim de serviço. Por que primeiramente apóstolos, profetas e mestres? Por causa do ministério da palavra. Você vai encontrar que depois houve uma rebelião, que alguns se levantaram e falaram assim: não, todo mundo é igual, todo mundo é santo, não só Moisés, não somente Arão, não só os levitas, não, nós somos tudo igual. E quando isso aconteceu, a ira de Deus recebeu. O inimigo é muito sutil. Moisés, passe adiante do povo. Esse é um princípio. Lembre-se que Moisés chegou ao fim da sua própria vida. Nós, como dizia Roger, não tem como, vou tentar parafrasear com minhas palavras, né? Não tem como fabricar anciãos, não tem como fabricar ministros, não tem como fabricar pastores, ministérios. Eles são forjados na fornalha da experiência, do quebrantamento, da disciplina, da sujeição. Leva-se muito tempo. Amém. Deus escolheu esse homem que já havia chegado ao fim da sua própria vida. E você vê que agora existe uma certa timidez em Moisés. Não sei falar, não vou, manda outro. E Deus tem sempre que estar empurrando Moisés. E agora fala: passa diante do povo. Você está muito para trás, Moisés. E normalmente aqueles que são neófitos, ou são mais novos, ou têm ambição, eles estão sempre à frente. Estão sempre querendo ir à frente. Eles chegam primeiro, eles têm a resposta de tudo. Já leram bastante livro, então acho que tem opinião para todas as coisas. Passa diante do povo, Moisés. Leve com você alguns anciãos dentro de Israel. Essa é uma outra característica de um líder aprovado. Ele nunca anda sozinho. Você vai, mas não vai sozinho. Você leva anciãos. Procure aqueles que Deus também está amadurecendo. Chame eles para perto de você. Invista neles. Treine, delegue, capacite. Não controle. Não centralize. E você vai encontrar que essa marca de delegar, de capacitar, ela foi perfilando todo o ministério de Moisés, até o ponto que Jétro chama ele e diz: olha, sozinho você vai desvanecer, e esse povo vai perecer. E Jétro, que é seu sogro, orienta Moisés a delegar liderança sobre 1.000, 500, 100, 50 e até 10. É um problema sério quando há centralização na obra do Senhor. Leve com você também o bordão com que você feriu o rio Nilo. Ou seja, Deus nunca vai usar alguém que não tem um cajado na mão. Mesmo que você tenha um ministério de mestria, seu coração tem que ser de pastor. Leve o bordão. Eu estarei com você ali adiante de você, sobre a rocha em Horebe. Agora Deus aponta uma rocha, não é qualquer rocha. E Paulo vai dizer em Coríntios 10 que essa rocha que seguia era Cristo. Bata na rocha, dela sairá água. Então Deus agora está mandando bater na rocha, ferir a rocha. A água que alimenta o povo de Deus vem da rocha que é Cristo. Não tem que inventar nada além do Evangelho. Precisamos muito que aqueles que sirvam o Senhor conheçam a palavra de Deus e que tenha Cristo como centralidade absoluta das Escrituras, fundamento, conteúdo, cabeça. Nada além do Evangelho. Não importa em que ponto você vai entrar, vai expor, mas tudo tem que ser por meio de Cristo e para Ele. Fira a rocha, dela sairá água. Então nós temos esse primeiro episódio com Moisés em relação à rocha, e sempre o cajado está acompanhando. Mas aí aconteceu outro incidente em Números capítulo 16, que houve uma rebelião no livro de Números. A rebelião de Corá, Datã e Abirão, acho que todos nós conhecemos. Não vamos gastar muito tempo com essas passagens, eu estou só passando por um voo panorâmico para especialmente resgatar princípios. Corá, filho de Isá,
filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e também On, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben, e se levantaram diante de Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, chefes da congregação, eleitos por ela, homens de renome, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: basta! Toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que então vocês se exaltam sobre a congregação do Senhor? Quando Moisés ouviu isso, caiu sobre o seu rosto e falou a Corá e a todo o seu grupo. E aí nós temos o restante do texto. E Deus então castigou esses que foram rebeldes contra os princípios de autoridade e de liderança. Irmãos, se tem uma obra sutil de Satanás que temos que ter muito cuidado, é quando ele semeia ciúme, competição no coração daqueles que também têm ministério, daqueles que têm influência, são como príncipes do povo de Deus. Mas eles vão passar a usar os seus dons ou as suas espadas para ferir aqueles que Deus também está usando. Satanás odeia o povo de Deus e odeia aqueles que servem, suas esposas, seus filhos. Mas se ele puder projetar a ira que ele tem contra os obreiros no coração daqueles que são seus colegas de ministério, ou dentro do povo de Deus, essa será uma obra extraordinária. Porque já não vai ser ele diretamente, mas ele indiretamente querendo transtornar a obra de Deus. E foi isso que aconteceu. Um ciúme irrompeu no coração desses homens de renome. Eles se opuseram a Moisés, o homem de Deus, e aos princípios de Deus. E Deus teve agora que julgar essa situação e matar essas pessoas. A terra se abriu e engoliu todos esses. Tome muito cuidado. Seja feliz, grato, contente com aqueles que Deus está levantando entre irmãos e irmãs. Abençoe essas pessoas. Tem uma infinidade de dons e ministérios na igreja. Lembra do tabernáculo? Enorme, tantos utensílios, cada um mais maravilhoso que o outro. Mas existiam as estacas do tabernáculo, estavam enterradas no chão. Ninguém via, mas o tabernáculo está de pé porque essas estacas estão sustentando. Talvez Deus chamou você para ser um intercessor, ou para ser alguém de suporte, ou alguém que invista até financeiramente. Jesus tinha aquelas mulheres que serviram a ele. Paulo tinha mais de 20 colaboradores. Muito serviço na igreja. Por que quer ambicionar exatamente, talvez, a liderança, a exposição da palavra? Essa é uma vocação é um desafio tão grande, e aqueles que servem ensinando sofrerão mais duro juízo. Então que Deus guarde nossos corações, porque aqui aconteceu uma rebelião. Muito cuidado com a sua boca, com a murmuração, com o fuxico. Muito cuidado com isso. Isso é tocar em morto, e a graça de Deus, o Espírito Santo vai embora. Não pode haver uma igreja saudável enquanto houver língua venenosa. Enquanto houver pessoas que, no lugar de fortalecer aqueles que servem, estão minando a autoridade. Eles são mais similares a Absalão, que está se levantando contra o reinado de Davi, do que propriamente Davi, que, embora sendo rei, não matou Absalão. Algumas pessoas estão mais parecidas com Saul do que com Davi, porque quando recebem um mínimo de autoridade, vão querer dominar o povo do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós. Mas aqui aconteceram essas coisas, e aí Deus teve que julgar essa situação. Mas aconteceu um outro episódio relacionado ao bordão, ou à vara e à rocha, que está no livro de Números, capítulo 20. Tudo isso em relação ao princípio e ao custo do ministério, que parece que é uma coisa muito simples. Números 20. Toda a congregação dos filhos de Israel, versículo 1, chegou ao deserto de Zim,
no primeiro mês, e o povo ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu e ali ela foi sepultada. Vocês se lembram que um dia houve uma divergência entre Miriam e Moisés, na verdade da parte dela com Moisés, e ela ficou leprosa, e Deus também tratou com ela. Por ser uma irmã mais velha que Moisés, ela achou que podia usar essa prerrogativa familiar, doméstica, para se sobrepor à autoridade de Moisés. Como irmã, ela poderia aconselhar, poderia criticar, poderia fazer qualquer coisa, mas nunca usar desse terreno de parentesco para interferir no ministério. Quando isso aconteceu, é como Jesus falou para Maria: mulher que tem eu contigo, é mãe, mas ela não pode usar a prerrogativa de mãe para controlar ou antecipar algo em relação ao ministério de Jesus. Temos que ter cuidado. Tem irmãos aqui que conhecemos há mais de 30 anos. Vocês já me perguntaram se eu conheci o Celso lá na Colômbia. Eu olhei, há 36 anos eu conheço o Celso. Puxa, Então nós nos conhecemos e temos algum nível de liberdade que não se conquista com 1 ano ou 10 anos, mas nem por isso podemos atravessar o princípio da cruz. As coisas celestiais têm que ter seriedade, não leviandade. E às vezes, como somos muito colegas, amigos, amistosos, começamos a tratar as coisas no plano natural e quebrando os princípios espirituais. E foi isso que aconteceu com Miriam. E ela morreu. Seriedade. Moisés era o homem de Deus. Nem por isso poderia tratá-los de qualquer maneira. Amém. Versículo 2: não havia água para o povo. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo discutiu com Moisés, dizendo: antes tivéssemos morrido quando os nossos irmãos morreram diante do Senhor. Por que vocês trouxeram a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aqui, nós e os nossos animais? E por que vocês nos tiraram do Egito para nos trazer a este lugar horrível, onde não há cereais, nem figos, nem vinhas, nem romãs, nem água para beber? Então Moisés e Arão saíram da presença do povo e foram para a porta da tenda do encontro e se levantaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. O Senhor disse a Moisés: pegue o seu bordão e ajunte o povo, você e Arão, seu irmão, e diante do povo falem a rocha. Lembre-se que na primeira passagem Deus mandou ele ferir a rocha, mas agora nesse segundo episódio ele está dizendo: fale a rocha e ela dará água. Assim vocês tirarão a água da rocha e darão de beber à congregação e aos animais. Então Moisés pegou o bordão que estava diante do Senhor. Preste muita atenção nessa frase. O bordão não está mais na mão de Moisés aqui. O bordão está diante do Senhor. Já vou explicar isso. Como este lhe havia ordenado, Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. Então Moisés lhes disse: agora escutem, rebeldes, será que teremos de fazer com que saia a água desta rocha para vocês? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o bordão, e saíram muitas águas, e a congregação e os seus animais beberam. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: porque não creram em mim para me santificarem diante do Senhor de Israel, diante dos filhos de Israel, vocês não farão entrar este povo na terra que lhe dei. São estas águas de Meribá, porque os filhos de Israel discutiram com o Senhor, e o Senhor se santificou no meio deles. Temos 2 histórias. A primeira, Moisés teve que ferir a rocha com seu bordão, que ele apacentava ovelhas no deserto, abriu o mar vermelho, e tantos milagres como as pragas Deus operou por meio de Moisés com esse bordão. Mas essa vara que aparece aqui é aquela vara que eu acho que meus irmãos lembram muito bem. Quando houve essa rebelião, nós poderíamos ler isso brevemente. Vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 17 de Números. Apenas para contextualizar, eu sei que o nosso tempo está curto, mas isso precisa ficar claro
para nós. Várias versões têm um título, a minha diz: o bordão de Arão floresce. O Senhor disse a Moisés: fala aos filhos de Israel, receba deles bordões. Quando houve essa crise de autoridade, cada um bordão para cada casa das tribos de Israel, ou chefes de cada tribo. Escreva o nome de cada um sobre o seu próprio bordão. Porém o nome de Arão você escreverá sobre o bordão de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá um bordão. Ponha esses bordões na tenda do encontro diante da arca do testemunho, onde eu me encontro com vocês. O bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. Assim farei cessar as murmurações que os filhos de Israel proferem contra você. Então Moisés falou aos filhos de Israel, e todos os seus chefes me deram bordões, cada um me deu segundo as casas de seus pais, 12 bordões, e entre eles estava o bordão de Arão. Moisés pôs estes bordões diante do Senhor na tenda do testemunho. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão, pela casa de Levi, havia brotado. E tendo feito sair brotos, havia produzido flores e dava amêndoas. Então Moisés trouxe todos os bordões de diante do Senhor e todos os filhos de Israel. E eles olharam, e cada um pegou seu próprio bordão. O Senhor disse a Moisés: torne a pôr o bordão de Arão diante da arca do testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim você fará acabar as murmurações que eles proferem contra mim, para que não morram. E eles acharam que ia morrer. Então veja bem, esse bordão aqui não é aquele mesmo bordão. Cada bordão desse representa de alguma forma não só a autoridade, mas a própria vida daquele que serve. Se não florescer e não produzir fruto, isso não é obra da ressurreição, da nova vida. Ninguém pode servir a Deus com o seu esforço próprio, com a sua sabedoria própria, com a sua inteligência. E é interessante que o fruto que deu da vara de Arão foi amêndoas. Puxa, na Bíblia fala tanto de amêndoas. E é uma lição tão preciosa. Uma vez Deus perguntou a Jeremias, no capítulo 1, verso 11: Jeremias, o que você vê? Eu falei: eu vejo uma vara de amendoeiras. Você vê bem, porque eu zelo pela minha palavra para fazer cumprir. Segundo os estudiosos, depois que irrompe aquele inverno terrível que cai as folhas e todos os frutos das árvores frutíferas, a primeira árvore que vai produzir flores e frutos é a amendoeira. E o Senhor diz: viste bem, porque eu zelo pela minha palavra para cumprir. Ou seja, Deus sempre que estiver trabalhando, Ele trabalha pela sua palavra, e a obra de Deus será como essa frutificação da amendoeira. Por si só ninguém pode fazer a obra de Deus, mas o sinal que Deus escolheu alguém é que ele começa a produzir fruto. E é isso que você tem que olhar. Não é se está certo ou errado, não é se começou primeiro, não é se estudou mais, se é filho de um líder, não tem nada a ver com isso. Se é mais habilidoso, é se está vendo fruto da vida, se há o testemunho da ressurreição, da autoridade do Espírito Santo. Essa vara, o Senhor fala no versículo 10: torne a pôr o bordão de Arão diante da arca do testemunho. Então essa vara vai para a arca do testemunho. Agora, quando Moisés vai falar a rocha, é essa vara, é esse bordão que ele tem que pegar e falar a rocha. E agora ele já não pode ferir a rocha, porque no primeiro aspecto está falando da redenção. Você pode ferir a rocha. Por quê? Porque ele foi ferido, nosso Senhor, na cruz do Calvário. Ele foi esmagado na cruz do Calvário. Mas ele não pode ser crucificado duas vezes. Uma vez que ele morreu, você só precisa crer na palavra de Deus e confessar a palavra de Deus. E uma vez que você fala, fluirá água. Mas você não pode pisotear o Filho de Deus, como diz o livro de Hebreus. Moisés só precisava falar. Mas porque ele feriu a rocha duas vezes, no lugar de falar,
E agora é com esse bordão que representa a obra do Espírito Santo, a obra da ressurreição. O Senhor fala para Moisés: porque você não me santificou diante dos filhos de Israel. Moisés já conhecia essa fala. Porque você vai ver que na primeira vez que os filhos de Arão foram servir no sacerdócio, eles foram treinados como um seminário. Na primeira vez que eles foram servir, os senhores pegaram fogo estranho para acender os seus incensários e trazer a luz ao tabernáculo. E o que aconteceu com eles? Alguém lembra o que aconteceu com os filhos de Arão? Morreram na primeira vez que foram servir. Você acha que as coisas do Senhor podem ser feitas de qualquer maneira? Alguém lembra qual era o nome desses filhos de Arão? Nadab e Abiú. Gente, eles foram treinados. Para os nossos dias, são assim, passaram um seminário de 4, 5 anos, quem sabe fizeram uma pós, depois um doutorado, mais um MBA, ganharam aquelas vestes, tudo perfeito, está tudo certo. Pois é. Mas trouxeram fogo que não vem da cruz, que não representa o altar do Senhor, morreram. E sabe o que Deus fala para Arão? Você não vai nem chorar, vai ficar quietinho na minha presença. Tem que entender que eles não me santificaram diante do povo. Todo aquele que for me servir, eu serei santificado no meio deles. E agora Deus repete essa sentença para Moisés: porque você não me santificou diante do povo, você não vai entrar na terra de Canaã que o Senhor prometeu. Olha, irmãos, isso é uma história tremenda, porque as Escrituras dizem que Moisés foi o homem mais manso da face da terra. O mais manso. Mas quando você lê os Salmos 106, você vai ver que a congregação foi tão rebelde que eles transtornaram Moisés. 103 a 106 dos Salmos. E diz que Moisés desequilibrou o seu espírito, e ele falou irrefletidamente e feriu a rocha. Ou seja, que uma congregação que não valoriza, que não respeita, que é difícil ser conduzida, ela pode destruir o ministério. Existem igrejas que são cemitérios de ministros, abortam os novos ministros, pessoas que Deus está levantando, os mais velhos estão criticando. Tudo que toma iniciativa tem gente ali. E nós temos que ter cuidado com isso. O homem mais manso da terra desequilibrou o seu espírito. Quantas vezes falta respeito aos anciãos da casa do Senhor? Irmãos tomam decisão, mas eu não concordo com isso, gente. Você já tem a sua casa para você administrar e às vezes não consegue. A igreja não é um lugar de democracia. Deus não deu de ordem, não de desordem. Moisés desequilibrou seu espírito. E ele foi reprovado nessa questão. Que situação assim que entristece tanto o nosso coração ao ouvir isso, mas nós estamos procurando falar um pouquinho sobre o princípio e o custo do ministério. Deuteronômio 32, versículo 48. Então, aqueles que servem ao Senhor precisam conhecer muito bem a palavra de Deus, porque ainda que tenha um cajado na sua mão, você não vai poder usar ele de qualquer maneira. Uma vez eu conheci, conversando com um dos meus pais na fé, que foi o Zé João, o homem do céu, e eu fiz uma pergunta para ele. Ele olhou para mim, uma pergunta muito difícil de responder, mas ele me segredou uma coisa. Falou assim: Gerson, eu penso, e ele é um profeta, eu penso que Deus recolheu aquele servo dele porque ele estava ferindo muito o rebanho, as ovelhas. Ele batia muito nos irmãos, e era o nome de Deus. Eu estranhei aquilo, e ali eu aprendi uma grande lição. E às vezes nós ignoramos esses princípios espirituais. É muito sério. Tem gente que não tem paternidade espiritual e quer açoitar os irmãos. Não é assim que se serve.
Seria como você chegar numa casa, alguém te convidou, colocou você na varanda, fique na varanda. Chamou você passar, fique na sala. Mas a sua liberdade não pode ultrapassar a intimidade. Ninguém vai abrir na sua casa se não há nenhuma intimidade que é construída com respeito, com confiança, com amizade ao longo do tempo. E comparando a igreja, alguns chegam na igreja e já querem ir para o terraço, para a laje, já quer mudar as coisas da igreja como se ele fosse um construtor. Não, vai devagarzinho. Tem que saber o seu limite, o seu lugar, e respeitar os pioneiros, respeitar aqueles que Deus colocou. Existe uma palavra na Bíblia sobre dom chamado governo, nem todos são chamados para isso. E agora nós vamos ler esse texto, Deuteronômio 32, 48. Naquele mesmo dia o Senhor falou a Moisés, dizendo: suba a este monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, em frente de Jericó, e veja a terra de Canaã, que dou como propriedade aos filhos de Israel. Você vai morrer no monte ao qual você está subindo, e será reunido ao seu povo como Arão, o seu irmão. Morreu no monte Hor e foi reunido ao seu povo, porque vocês foram infiéis a mim no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificaram no meio dos filhos de Israel. Por isso você verá a terra à sua frente, mas não entrará nela, na terra que dou aos filhos de Israel. Mas esse texto tem que ser lido com muito temor. Uma vez Moisés, conversando com Deus, pediu para voltar esse assunto dele. Quem sabe Deus aliviaria a barra dele e falou: não me fale mais desse assunto. Todos vocês lembram disso? Está na Bíblia. Desse assunto você não me fale mais. Isso é um assunto governamental. Diziam os irmãos unidos, né? Deus tem dois princípios de governar a sua obra e o universo: graça e governo. Faz tudo pela graça para nos levar debaixo do governo. Agora, não transforme a graça de Deus em libertinagem, porque estando na graça podemos agir, tomar decisões, mudar de cidade, fazer o que quiser, criticar, deixar de reunir, abrir outro grupo. Não. Graça para nos levar ao governo. Quando você conhece um pouquinho do governo de Deus, você já não anda mais do caminho. E aí Moisés, que tinha um coração de um pastor, alguém que tem um cajado na mão, ele conversa com Deus: Senhor, levanta então alguém como um pastor para conduzir esse povo. E o Senhor ouve a oração de Moisés, e chegamos em número 27, versículo 18. Já estamos chegando ao fim das nossas considerações. Números 27, versículo 18, que nos diz assim o texto: o Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Nun, homem em quem há o Espírito, e impõe as mãos sobre ele. Existia ali cerca de 2 milhões de pessoas. Provavelmente muitos eram muito superiores a Josué em conhecimento, em habilidade, em talento, em força. Porém tem um segredo aqui muito forte: ponha suas mãos sobre Josué, aquele em quem há o Espírito. Vocês estão percebendo isso? Quem era Josué? Josué era alguém que servia a Deus servindo Moisés. Quando Moisés subiu o monte, Josué ficava na base do monte. Quando Moisés entrava na tenda do encontro, Josué ficava ali na lateral esperando. Josué era alguém que estava sempre pendente à obra de Deus por meio de Moisés, e foi um colaborador. Se você quer ser útil ao Senhor, seja um Josué. Esteja atento àqueles que Deus está usando. E Deus mandou separar Josué. Por um lado, ele foi um discípulo fiel, um cooperador fiel, mas muito mais do que isso, diz: em quem há o Espírito.
impõe as suas mãos sobre ele, apresente ao sacerdote Eleazar e a toda a congregação, e à vista de todos transmita-lhe as suas ordens, transmita a ordem para Josué, e diante de toda a congregação, ponha sobre ele uma parte da sua autoridade, para que toda a congregação dos filhos de Israel obedeça a ele. Eu tenho ficado assustado o quanto tem crescido a libertinagem com a palavra de Deus e a influência de líderes ou pessoas de influência que discordam com a palavra de Deus e querem dar um novo jeitinho para o tempo contemporâneo, que as coisas não são dessa maneira, tem que ser mais light. Uma vez encontrei um irmão falando que na obra de Deus não existe liderança, é tudo orgânico. Eu falei, poxa, interessante, né? Você pega um jovem que nasceu ontem e daqui a pouco ele está, embora ele está dizendo que não tem liderança, mas ele está liderando. Quase sempre aqueles que falam, eu ouço a Deus, eu não escuto os homens. O Deus que ele escuta é ele mesmo, é um ídolo. Ele é Deus. Fez da sua alma, a sua mente um ídolo. A igreja não tem liderança, na verdade é ele que está liderando. Ele está liderando, ele não quer ninguém molestando a ele. Irmãos, nós não precisamos ter presbíteros na igreja. Mas você vai encontrar esse princípio de autoridade, delegação, em toda a Bíblia, até no livro de Apocalipse. E ainda quando fala dos céus, mesmo antes da criação, você vai encontrar hierarquia de autoridade. Você vai encontrar hierarquia de serviço. Você vai encontrar ordem. Será que somos mais sábios do que o Senhor? Quem somos nós para discutir com Deus? Ainda que alguns não creiam e devemos respeitar, mas nós não podemos permitir que esse princípio que Deus estabeleceu vá para debaixo do tapete. Porque uma vez que a gente quebra esse princípio de pastoreio, de liderança, de governo, de ordem, a obra de Deus vai ser desenfreada. Lembra quando Moisés ficou no monte por 40 dias? E Deus falou, Moisés, corre e vai lá, porque o teu povo que você tirou do deserto já se corrompeu. Meu povo não é teu povo, não é teu povo. Aí chega lá Moisés, eles fizeram um ídolo, né? Moisés quebrou as tábuas da lei. E ele vai confrontar Arão. Eu falei, eu não sei. Eles pegaram umas pulseiras, uns colares, um negócio de ouro. Aí eu joguei no fogo, nasceu isso aqui. Brotou assim do nada, um milagre. Um bezerro. Sabe o que a Bíblia fala? A Bíblia diz que Arão deixou o povo seguir desenfreadamente. Quebrou o princípio da aliança. Esse é um dos serviços daqueles que têm responsabilidade, manter o povo debaixo da autoridade da palavra, liderança do Espírito Santo, podar as coisas que vêm para destruir, desintegrar, manter o alvo muito forte, muito sério. Agora, quando alguém é liberal, irmão, não importa que as coisas sejam de qualquer maneira. Amanhã tem jovem tendo relação sexual e os pais apoiam com dinheiro, abrem o seu quarto, dá o seu carro. Eles nem são casados. Não, mas a gente está num tempo, eu ouvi um pastor falando, uma pessoa falando. As coisas são mais livres, nós não precisamos ser tão rigorosos com isso. E nós vamos encontrar muitas coisas terríveis, porque vai entrando um espírito de libertinagem. Arão permitiu o povo seguir de forma liberal, criou o desenfreamento e a ira de Deus se manifestou. Sem contar aquela geração que morreu no deserto, porque eles prestaram mais atenção quando entraram em Canaã nos gigantes do que nas promessas de Deus, e levou toda a congregação a se rebelar contra Moisés. Todos eles morreram no deserto, a não ser os seus próprios filhos. Uma outra geração entrou. As coisas do Senhor não podem ser de qualquer maneira. Moisés, chame Josué, filho de Nun, homem em quem há o Espírito, imponha sobre as suas mãos sobre ele, apresente-o ao sacerdote Eleazar e a toda a congregação, e à vista de todos transmita-lhes as suas ordens. Aqueles que são mais velhos que nós têm responsabilidade sim de nos advertir. E quando houver confirmação de presbíteros, eles precisam ser exortados a serem sujeitos aos mais velhos,
a não ignorar os pais espirituais, a não ir além do Evangelho, porque corremos o risco de que quando alguns são confirmados ao presbitério, pode acontecer que haja orgulho e amanhã ele faz como a igreja de Corinto, excluir Paulo da comunhão ministerial. E por isso a igreja foi como um barco a pique. Que Deus tenha compaixão de nós. Nós precisamos estar sujeitos uns aos outros. Você tem que advertir Josué no meio de todo mundo as leis do Senhor, para amanhã você não estar pregando um outro evangelho, um falso evangelho. Josué deverá se apresentar diante de Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará o Senhor de acordo com o juízo do Urim e Tumim. Segundo a palavra do sacerdote, sairão, e segundo a sua palavra entrarão, ele e todos os filhos de Israel com ele e toda a congregação. Moisés fez como o Senhor lhe havia ordenado, chamou Josué e o apresentou ao sacerdote Eleazar e a toda a congregação. E pôs sobre as mãos sobre ele e lhe deu as suas ordens, como o Senhor havia falado com Moisés. Estávamos no Paraguai não faz muito tempo, e depois de um longo período, acompanhando ali alguns dias a família daqueles que estavam servindo, e vendo que o Espírito Santo já estava usando pelo menos 2 irmãos como presbíteros, confirmando os irmãos ao presbitério. Houve um aumento, um progresso, um crescimento de novos membros, cerca de 30% ou 40%, uma coisa assim impressionante. O local já está pequeno. E eu percebi que depois que a palavra de Deus foi honrada, um novo Espírito, é o mesmo Espírito Santo, mas uma nova unção do Senhor começou a operar. O Evangelho foi pregado, começou a aparecer curas, famílias restauradas, casamentos, os jovens cheios do Espírito Santo, pregação do Evangelho com autoridade, porque, como lemos no princípio, Moisés vai falar com Deus e ele fala: o que você tem na mão? Um cajado, então toca na água. Ou seja, irmãos, quando nós não confirmamos a obra do Senhor e confirmamos o presbítero, a obra de Deus fica estagnada. E é isso que o inimigo quer: não reconhecer aqueles que o Senhor está usando. E eles ficam ali tímidos, amanhã ele é confrontado, ele é resistido, e tem uma disputa, mas ele vai fazer o quê? Ele não foi confirmado. E agora fomos chamados novamente para poder confirmar os irmãos no diaconato, e tem mais 1 ou 2 irmãos que estamos observando para também compor um pouco mais para frente o presbitério. Então você vê uma igreja assim, uns 10 anos, mas você vê um progresso. E uma outra coisa que me chama a atenção naquele lugar, porque eles receberam a palavra, a igreja, toda a congregação está sendo generosa com as suas contribuições financeiras para sustentar a obra do Senhor e cooperar com aqueles que têm a vocação de trabalhar em tempo integral. Estão crendo na palavra de Deus. Eles não estão dando o que é deles, eles estão simplesmente devolvendo o que é do Senhor. A gente entende a mordomia, e quando o fogo do Espírito Santo está enchendo a nossa vida, que alegria a gente poder compartilhar e apoiar aquela obra e aquelas ações que vão repercutir por toda a eternidade. E nós somos participantes dessas coisas. Eu vou terminar a gente lendo 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14. Porque assim como Moisés teve o seu Timóteo, assim como Moisés teve o seu Josué, Paulo também teve o seu Timóteo, né? 1 Timóteo 4,14, não descuide o dom que você recebeu por meio de profecia, quando os presbíteros impuseram as mãos sobre você. Está falando de uma imposição das mãos por meio do presbitério de Paulo. Ele foi reconhecido publicamente e está dizendo que ele recebeu dons. E quando chegamos em 2 Timóteo 1,6, diz assim: por esta razão venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Paulo está indo embora e ele está lembrando a Timóteo que está havendo
uma transição, ou seja, o bastão está prosseguindo com a nova geração. O cajado está seguindo adiante. E Paulo estabeleceu o presbítero nas cidades que ele trabalhou, plantando igreja, mas aqui já é mais uma incumbência até apostólica, de confirmar irmãos no ministério. No livro de Hebreus, capítulo 13, vamos saltar 3 versículos brevemente. Versículo 7, Hebreus 13, 7. Lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Algumas palavras, algumas versões vão falar guias, outras versões vão falar pastores, outras vão falar líderes, mas o termo no grego praticamente cabe todos esses adjetivos. Que Deus plantou pessoas que representam a autoridade do Senhor. Agora subentende que esses aqui já partiram. E qual que é a nossa tendência? Esquecer. O autor está escrevendo: lembre-se dos seus líderes, os quais pregaram, está no passado o verbo, a palavra de Deus entre vocês, foram pioneiros. Considere atentamente o fim da vida deles, ou seja, aprendam os exemplos que eles deixaram, imitem. Não é para imitar aquelas coisas pessoais, gostos pessoais ou personalidade, não. Está falando para imitar aquelas coisas que o Espírito Santo fez por meio da vida desses servos pioneiros. Chegamos no versículo 17. Obedeçam. Agora o verbo já não está no passado. É uma ação, é imperativo. Está reportando uma ação presente. Sejam obedientes aos seus líderes no tempo presente. Sejam submissos a eles. Enquanto a responsabilidade dos anciãos é pastorear, é ensinar, é manter a ordem, é apontar a direção, é proteger de heresias e falsos obreiros, é manter a disciplina. São várias responsabilidades daqueles que estão adiante de nós. Zelar pela doutrina, ter um ministério sério da palavra de Deus. Mas qual é a nossa responsabilidade como igreja? Aos mais velhos temos que nos lembrar, todos nós. Deus sempre pediu o seu povo para contar história, para a gente não esquecer aquela geração que levou a Deus a sério, e a gente agora abraçar uma nova geração mais light, e digamos que a santidade, a reverência, a obra do Senhor vai declinando a um nível tão leviano. Obedeçam os seus líderes. Não, eu só obedeço o Senhor, mas o Senhor está falando para você: obedeça os seus líderes, aqueles que Ele realmente levantou entre nós. Sejam submissos a eles. Pois por quê? Porque eles zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isso com alegria. Que alegria quando um pai tem um filho que fala uma vez, e às vezes nem precisa falar porque ele já conhece, só o pai olhar. Agora que tristeza o filho insensato, que a vara para as costas do tolo. Que tristeza, né? E às vezes assim somos nós. Está dizendo que eles deveriam nos apacentar com alegria e não gemendo. Não faça os seus pastores, seus líderes, os presbíteros gemer. Não torturem aqueles que Deus abençoou na igreja. Porque muitas das vezes é um gemido, uma dor, noite sem dormir, crises profundas, enfermidades. Eu ouvi a história de um ancião, um obreiro do Ministério Extralocal, ele acompanhando a história da igreja e da obra, ele chegou à conclusão de que, em média, um obreiro que se desgasta pela obra, ele tem pelo menos 10 anos acima da sua própria idade. Ou seja, se ele tem 50 anos, em verdade, ele tem 60. Se ele tem 60, ele tem 70. O que ele está falando? O desgaste. A gente não tem noção do que é a guerra espiritual, o que é a crise emocional, o que é o psicológico de alguém que sofre nos bastidores uma guerra. E a pior guerra é quando o povo de Deus não respeita a palavra e liderança e o pastoreio. É um negócio terrível. Muitos irmãos morreram
E quando a gente olha, puxa, o modelo tão novo, eu não quero discutir aqui a questão da soberania de Deus e livre-arbítrio, mas, puxa vida, muitos morreram tão cedo, porque nós judiamos dessas pessoas. E às vezes não recompensamos com que eles realmente deveriam ser recompensados. Que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo, do contrário, isso não traria proveito nenhum. Em último lugar, versículo 24: saúdem todos os seus líderes, bem como todos os santos, os da Itália, mandam saudações. Apenas aplicando, o versículo 7 está falando dos pais espirituais, os pioneiros, aqueles que plantaram, já foram, provavelmente a maioria deles. Era um período de perseguição, a igreja está sendo esparramada no livro de Hebreus, oposição com o judaísmo. Muitos deles já morreram. Lembre-se deles, honre a memória deles, lembre-se da sua história, do seu ensinamento. Em segundo lugar, versículo 7, são os pastores do tempo presente. Os que partiram, lembrem-se, e das suas palavras e da sua vida que nos inspira. Os que estão vivos, obedeçam. Que tragédia, pessoas falam assim: se eu vivesse no tempo do Atmani, meu Deus, ia ser um dia. Você não tem ideia do que você está falando. Poucos aguentariam dar perto do Atmani, dos parques, de tantos outros. A nossa tendência é assim: nossa, aquela igreja é tão espiritual, aqueles irmãos, mas Deus nos colocou cada um no lugar que Ele quis. Vamos abençoar e amar aqueles que Deus colocou sobre nós. Obedeça os seus líderes, sejam submissos, para que eles não façam isso gemendo. São os nossos pastores, os nossos presbíteros. E no versículo 24, saúde todos os seus líderes. Eu gostaria de aplicar aqueles colaboradores, que às vezes não são ainda um presbítero, não são presbíteros que cobrem uma cidade, ou uma região, ou não tem tanto peso, mas de alguma forma eles são colaboradores nas nossas assembleias locais, ou nos nossos lares, que estão cooperando com os obreiros e com os presbíteros que estão em eminência, mas nem por isso devemos deixar de respeitá-los. Tive o privilégio de ter um tempo com os irmãos que estão à frente dos jovens. Queria elogiar vocês que estão trabalhando com jovens, os presbíteros que estão apoiando, os pais, mas não é um ministério fácil. Cerca de 80 jovens, eles precisam da oração e do apoio de vocês. Estão pastoreando nossas crianças. Agora nós temos algum desafio. O mundo, a escola, quando tem uma ideologia contra o princípio judaico-cristão. Nós temos muita coisa, tem um grande problema para o jovem, para a criança. Mas existe algo que nós temos que ter muito cuidado. Quando os pais terceirizam a responsabilidade dos filhos. Os pais precisam apoiar os irmãos que estão trabalhando com os jovens e as crianças. Como? A sua casa seja a extensão. E na verdade não pode terceirizar a responsabilidade dos pais para os pastores e os jovens que estão no grupo, os líderes dos jovens. Lá em Montemor pegamos uma prática, nós vamos estudar Filipenses. Então eu falava aos pais: essa semana nós vamos ler do versículo 1 até o versículo tal do capítulo 1. Vocês leiam a semana toda com os filhos e ajudem os filhos a memorizar. Ou seja, precisamos da interação de vocês, porque lá as crianças memorizam as escrituras, nem que seja 2, 3 versículos por semana. Mas quem pode um pouco mais, memoriza às vezes um livro todo de Paulo, como Filipenses. Depende da habilidade ou capacidade de cada um. Mas que terrível a gente trabalhar com os jovens, as crianças, os pais estão vendo futebol, televisão, filme, gastando tempo. Não é que tem problema você desfrutar do seu lazer, mas o problema é quando o altar da sua casa é a televisão, não a Bíblia. É o seu sofá na televisão e não a mesa do relacionamento. Tem gente que quer falar com a multidão e não consegue dialogar com a esposa. É amigo de todo mundo, mas não é amigo dos filhos. Honra os mais velhos, mas fere a mulher. Precisamos voltar para os nossos lares. Então ontem eu vi essa grande necessidade que temos que ter um encorajamento em avivar, como diz o livro de Neemias, cada um construiu uma muralha de frente da sua casa. Eu dei 3 biografias para os líderes começaram a trabalhar com os jovens, para eles memorizar. É escola pequena, mas assim, vai ter que ter a cooperação dos pais.
O apóstolo dos pés sangrentos, que é John Hart. Cadê os irmãos que estavam ontem aqui? Quem lembra o segundo? Hã? Sudacig é o apóstolo dos pés sangrentos. E o segundo, qual foi? John Hart é o homem que orava. E o terceiro? George Miller. George Miller era sem vergonha, ladrãozinho, pintou muito caneco quando era pequeno, ou jovem, se transformou num homem de Deus, se vai ajudar os jovens. O apóstolo do pé sangrento tentou o suicídio com 17 anos por aí. Mas eles precisam ler, ter uma mente brilhante. Encorajei que vocês façam as crianças, vai ver um desenhozinho, vai ver em inglês. Depois você pode ver com legenda. Depois você pode ver o dublado, mas primeiro com inglês, porque a cabecinha deles é fresquinha. Vai ajudar eles a gastar o tempo. Não é uma obrigação, mas treine eles para ir para tanta coisa que a gente pode fazer, porque senão nossos jovens vão crescer sem cultura, sem educação financeira, sem uma perspectiva profissional. Aí amanhã quer casar. O máximo que sabe é de futebol e outras coisas. Que Deus tenha misericórdia de nós. Mas chegando ao nosso fim, irmãos, o princípio e a batalha, a prerrogativa da liderança, o princípio e o curso da liderança. Que Deus nos abençoe. Precisamos contar com aqueles que estão com Moisés. Deus trabalhou com eles durante muitos anos. Talvez a gente ache, poxa, demorou tanto tempo para o Renato ser reconhecido. Verdade. Mas será que foi 40 anos, Renato? No deserto? 80 anos? Não, então o Senhor sabe. Por quê? Mas que o Senhor nos abençoe e que nós possamos, como congregação, dar graças a Deus. E lembre-se das duas varas. Lembre-se da maneira de lidar com a morte. As coisas não podem ser feitas de qualquer maneira. Que o Senhor nos abençoe. E queria rogar a vocês, orem por aqueles que estão servindo no ministério deles. Ore pelas suas esposas, ore pelos seus filhos. E outra coisa, leve muito isso a sério que eu vou falar. Sejam generosos. Sejam agradecidos com a sua mordomia financeira. Essa é uma situação que precisamos considerar seriamente diante do Senhor. Não abandone a obra de Deus. Nós abandonamos a obra de Deus. Quando? Quando nós deixamos de contribuir. Isso é uma coisa que você tem que tratar diretamente com o Senhor. Mas se você quer ver a obra de Deus prosperando, foi isso que Malaquias falou. Eu lendo um livro de Andrew Moore sobre avivamento. Ele começa o capítulo dizendo assim, que uma das coisas que mais impede o avivamento é quando não existe mordomia financeira. E ele usa o texto de Malaquias, trazei todos os dias na casa do tesouro. Faça o teste comigo. Ponha-me à prova, se eu não vou escancarar a janela do céu e vou derramar bênçãos sobre vocês. Ou seja, muitos irmãos passam aperto financeiro, luta, dívida na vida inteira. Senhor, me abençoa. Não, mas eu quero te abençoar, mas você fechou a janela do céu. Deus não abençoa contra as escrituras. Ele fala, dá sem desatados. Não é com o homem, não é uma obrigação, não é nada disso, é um princípio de Deus, não é uma troca. Mas se você quer avivamento e quer que Deus visite o seu lar, seu trabalho, a sua economia, Ele cumpre as promessas dele. E uma das promessas dele é que a alma generosa, você lembra o que a Bíblia diz? A alma generosa, esse está o segredo. Para que não haja nenhum aperto, possamos socorrer as viúvas, órfãos, necessitados e tantos outros encargos, e também cooperar com aqueles que estão servindo no ministério. Que Deus nos abençoe. Irmão Biri, por favor, Cira, vocês então podem tocar essa outra parte.